Para quem segue nosso canal, seja bem-vindo, tá? Se você é a primeira vez que você acessa esse canal devido a uma dúvida, notação científica, qualquer tema em relação à matemática, seja bem-vindo também. Hoje nós estamos tratando aí de adição e subtração da notação científica. A nossa primeira aula, nós falamos sobre o básico, sobre representação, sobre a forma da notação científica, conceitos. Conceitos básicos esses que eu até repeti. Por que eu repeti? Porque a todo momento que eu for desenvolvendo qualquer questão, eu vou precisar desses dois conceitos. O primeiro conceito está aqui, é a forma, é a representação da notação científica. Meu coeficiente, multiplicado pela minha base 10, elevado ao meu expoente, também conhecido como ordem de grandeza. O que eu tenho que entender, o que eu tenho que levar para a minha prova, é que toda vez que eu sei que meu coeficiente ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Quando nós estivermos fazendo as questões, você vai perceber isso, porque todo momento eu vou apontar para cá. Outra coisa é em relação ao momento que a vírgula vai percorrer. Toda vez que a vírgula ela andar para a sua direita, tá aqui a seta para a sua direita, vai diminuir a minha ordem de grandeza, ou também o meu expoente, que é disso aqui que eu estou falando, tá bom? E toda vez que eu andar com a minha vírgula para a esquerda, a minha ordem de grandeza ela vai aumentar. Então, eu botei aqui essas duas setinhas, para a direita e para a esquerda, para você perceber. Então, esses dois conceitos aí, eles vão ser trabalhados dentro dessas questões, assim como qualquer outras questões que você for resolver. É claro que vai chegar um momento que você já vai estar na massa. Então, está no sangue, está tranquilo, tá? Então, vamos lá. Vamos começar por essas primeiras questões aqui, uma questão simples. O que eu tenho que perceber nessa questão, nessa minha primeira questão? A primeira coisa que eu tenho que saber, quando se fala em notação científica, são as minhas bases. As minhas bases, elas estão aqui prontas. Outra, a minha ordem de grandeza, elas são iguais, ou seja, os meus expoentes são iguais. Então, toda vez que eu vejo a minha base com o meu expoente e eles são iguais, a questão foi dada. A questão foi dada. Olha só, eu vou pegar então o meu 3, vou somar com o meu 2,5. 3, botar em parênteses, mais 2,5. Fechei. Vou multiplicar pela minha base 10 elevado ao cubo. Não repetir duas vezes. Poderia estar aqui 3 termos e 10 elevado ao cubo 4 vezes. Eu só colocaria em evidência somente 10 elevado a 3, somente uma vez, tá bom? Porque eles são iguais, então não vai fazer diferença nenhuma. Tá bom. Até aqui acabou a questão? Claro que não. Vou somar, vai dar 5,5 multiplicado por 10 elevado a 3. Tá aí a questão pronta, fácil, não é difícil. Agora eu vou te lembrar uma coisa. Esse 5 aqui é o meu n, tá? É o meu coeficiente da minha notação científica, tá bom? Vamos lá, é meu coeficiente, tá aqui, ele está obedecendo, ó. Ele é maior que 1 e é menor do que 10, tá bom? Então aqui é só para nós podermos lembrar, tá? Que vai chegar uma hora que não vai dar isso, você vai ver que não será uma notação científica, porque a banca ela pode tentar fazer uma pegadinha. Vamos para essa questão aqui, ó. A questão foi dada? Foi dada. Por quê? Porque a minha base é igual, sendo que também os meus expoentes, conhecidos como ordem de grandeza, também são iguais. Então ficou legal, tranquilo. Então tem aqui, ó. Eu vou retirar essa questão aqui, vou tirar esses dois números aqui para poder fazer separadamente, tá? 2,655 menos 2,425. 0, 3, 2 e 0. Tá aí. Vou trazer aqui para o canto, porque meu quadro é pequeno, então vou colocar aqui, ó, a minha informação, tá? Que eu não tenho muita oportunidade de rascunho. Então, tem que fazer no próprio local aqui, espaço onde eu vou desenvolver a questão. Então, vamos lá. Então, eu sei agora que a questão foi dada devido a esse fato aqui. Vou pegar 2,655, colocar em parênteses, meu sinal de menos vem para cá. Repito mais uma vez meu outro número, meu segundo termo, fechou, multiplicou por quem? Por 10 elevado a 3. Bom, fiz a conta, né? Naquela hora que eu fiz aqui, deu 0,230, ó, 0,230, certo? Multiplicado por
10 elevado a 3. Tá, a pergunta é notação científica? Não, não é notação científica. Por quê? Volto lá ao meu conceito. Ele me diz que o meu coeficiente ele tem que ser maior ou igual a 1 ou menor do que 10. É zero o meu coeficiente. Não pode. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar, né, o meu coeficiente, um número inteiro, que seja maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, eu vou andar com a minha vírgula, para a minha direita. Tá, segundo conceito. Toda vez que eu ando com a minha vírgula para a direita, eu andei somente uma casa, negativo. Ou seja, é como se fosse assim. Se eu andei para a direita e deu sinal negativo, é como se fosse menos 1. Menos uma casa, tá? Se fosse duas casas, se fosse aqui, seria menos duas casas. Por que menos, professor? Porque eu estou andando com a minha vírgula para a direita. E conforme eu for andando cada casa, vai ser um número acrescentado, certo? Com sinal negativo. Tá? Mas eu só andei o quê? Só andei uma casa. É o suficiente. É o suficiente, eu vou te explicar o porquê. É o suficiente, negativo, andei uma casa, tá? Então, se eu andei uma casa, andei 1. Se eu tenho aqui, ó, só para te explicar melhor. Se eu tenho agora 1, eu andei, não foi para lá, então é menos 1. Concorda comigo? Andei à minha direita, diminuiu uma casa. Diminuiu uma casa. Se fosse aqui, seria 2 aqui, menos 2. Tá, eu tenho casa aqui positiva, eu tenho um 3. Vamos lá, tenho mais 3 aqui, tá? Não tem sinal nenhum porque eu tenho mais 3. Se eu tenho menos 1, se eu devo menos 1, né? Menos 1 com mais 3 vai dar o quê? Vai dar 2, tá? Sinais diferentes, você diminui e conserva o sinal do maior, tá bom? Mas vamos lá, não se torna difícil que se você pegar o sentido do que eu estou falando, eu andei uma casa, diminuo aqui, pronto, acabou. Não tem, eu já fui direto ao assunto. Eu andei uma casa, diminuo aqui. Se eu andar duas casas, diminuo aqui. Pronto. Então, eu estou lá, vou fazer o que eu faço aqui? Eu vou fazer 2,30, ou pode ser 2,3, multiplicado por 10 elevado a 2. Acabou. Está na notação científica, porque naquela hora não estava, mas agora está na notação científica. Por quê? Meu coeficiente é 2, tá? Também conhecido como mantissa. Então, meu coeficiente é 2. Então, ele está dentro do conceito pedido. Ele é maior do que 1, mas é menor do que 10. Então, vamos para a segunda questão. A nossa segunda questão é o que eu falei nessas primeiras aqui. O que me facilitou, o que me deu a questão, foi a base com o expoente, com a ordem de grandezas iguais. Foi questão dada, mas quando eu pego uma questão como essa daqui, que as ordens de grandeza são diferentes, ou seja, os expoentes sejam diferentes, elas já não se tornam tão fáceis. Aí você aplica a regra que você aprendeu na primeira aula, ou aquilo que nós já estamos explicando aqui, que é o percorrer da vírgula, tá bom? Então vamos lá. Eu posso escolher qualquer uma dessas questões. Se eu for escolher essa questão com um expoente ou com a ordem de grandeza elevado a 4, se eu fosse escolher essa questão aqui, eu teria que colocar ao mesmo valor que essa aqui, ou vice-versa. Eu vou escolher essa daqui, ó. Vou fazer por essa daqui, tá? Vamos lá. Eu quero fazer com que esse meu expoente, esse meu termo, que eu vou trabalhar só com ele, ó. Eu quero que esse meu termo aqui, meu primeiro termo, quero que esse meu expoente, nessa ordem de grandeza, ela aumente para 5. Para quê? Para ficar igual a essa daqui, ó, a minha outra ordem de grandeza. Isso é o meu objetivo. Então, o que eu faço aqui? Eu vou ter que andar com a vírgula para a direita ou para a esquerda. Porque se eu andar com a vírgula para a direita, eu vou diminuir. Aí vai diminuir ali. Se eu andar com a minha vírgula para a esquerda, vai aumentar a minha ordem de grandeza. E eu quero aumentar a minha ordem de grandeza. Então, o que eu faço? Coloco 0,75. O que aconteceu aqui? Minha vírgula veio para uma casa. E no momento que ela veio para uma casa, seria 1 positivo, número 1 positivo. Vou botar aqui, ó, como se fosse 1 positivo, porque eu andei uma casa. Se eu andasse 2 casas, seria 2 positivo. Se eu andasse 3 casas, seria 3 positivo. Por quê? Porque eu andei para a esquerda. Eu andei para a esquerda. Tá? Então, se eu andei para a esquerda, já agora aqui, ó, eu vou ter 10 elevado agora a 5. Elevado a 5, porque quando eu for lá, vai ser, ó, mais 4, daria 5. Bom, então eu consegui igualar, porque eu andei minha casa, consegui igualar
aquilo que eu queria. Então, já igualou ao meu segundo termo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui mais, vou vir para cá, para você ter mais visão do que nós estamos fazendo. Então, aqui eu aumentei. E se eu pensar daquela forma que eu já tinha falado, é fácil. No momento que eu andei uma casa para a minha esquerda, eu ganhei o número 1. Ganhei 1. Andei só uma casa, acrescento lá no meu valor, que é na minha ordem de grandeza. É claro que aqui é um sinal positivo, tá? Se fosse sinal negativo, se você andasse para a sua esquerda, seria um sinal positivo. Mas se fosse negativo ali, aí ia dar diferença de sinais, você ia diminuir e conservar o sinal maior. Tá, mas vamos continuar aqui na questão. 1,45 multiplicado por 10 elevado aí, a quinta potência. Vamos lá. Eu tenho aqui agora aí as minhas bases com as minhas ordens de grandezas, elas são iguais. Questão dada. A questão já foi dada agora, tá? Então, eu vou fazer agora apenas a minha soma desses valores aqui, dos números. Ou seja, 0,75, certo? Mais 1,45. Vírgula embaixo de vírgula, né? Soma 1,45. 5 mais 5, 10. Sobe 1, 8. 8 com mais 4, 12. Sobe 1, 2. 2,2. 2,20, tá? Ou 2,2. Então, o que eu vou ter aqui? Vou abrir meu parênteses e vou colocar 2, não, peraí. Eu vou somar aqui primeiro. Vou deixar aqui dentro tudo detalhadamente, que é melhor. Vou abrir aqui, eu vou colocar aqui 0,75 mais, é o sinal de mais, tá? Com 1,45. Melhor ficar feito tudo na ordem que o aluno consegue entender, tá? O que eu fiz. Não vou fazer de forma direta, não. Então, vamos lá. Eu somei, tá aqui, deu 2,20. Tá, mas peraí, desculpa. Vamos lá. Multiplicado aqui, esqueci o 10, elevado a 5, igual, somei os dois, deu 2,20, multiplicado por 10 elevado a 5. Por 10 elevado a 5. Tá aí. Retornando à questão. O que eu fiz? Eu tinha que colocar a minha ordem de grandezas igual. Eu poderia escolher qualquer termo. Eu escolhi aqui o primeiro termo. Como que eu fiz isso? Eu andei com a minha vírgula, né, para a esquerda. Eu andando com a minha vírgula para a esquerda, eu andei apenas somente uma casa. E andando para a esquerda se torna positivo a minha ordem de grandeza. Então, a minha ordem de grandeza ela se tornou o quê? Uma casa a mais. Na qual fez com que o meu objetivo fosse concretizado, que era colocar de forma iguais as bases com as ordens de grandezas iguais. Eu coloquei as ordens de grandezas iguais, somei meus dois valores, 0,75 mais 1,45, está aqui, que deu 2,20 multiplicado por 10 elevado a 5. Mesmo que fosse repetido várias vezes, eu já tenho elas de base e juntamente com as ordens de grandezas iguais. Então, vou apagar aqui e já foi feita essa questão. Poderia ter sido feito de outra forma? Poderia. Poderia pegar outro termo lá e desenvolver também, tá bom? Vamos para essa outra questão aqui. Eu tenho aqui 3,7 multiplicado por 10 elevado aí a 3 de forma negativa e menos 1,5 multiplicado por 10 elevado a quarta potência aí de forma negativa. Tá? Vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu posso escolher qualquer um dos termos para poder igualar. Se eu escolher esse termo, eu tenho que aplicar a regra de que aqui tem menos. Se eu quero colocar igual aquele ali, eu tenho que primeiro observar a minha vírgula. Se a minha vírgula ela andar para a direita, vai acrescentar mais um sinal negativo ali. Vai ser menos 1 acrescentado ali. Aí vai ser 37, tá? Multiplicado por 10. Se eu escolher isso aqui para poder trabalhar e para poder igualar, tirar esse menos 4 aqui e colocar da mesma ordem de grandeza igual a esse, menos 3, eu vou ter que andar com a vírgula aqui, para a minha esquerda. Então, eu vou tentar fazer aquele lá. Eu estou já tendo uma visão de qual forma que seria melhor, tá? Mas eu posso depois passar de uma outra forma para você observar o que eu estou falando. Porque realmente o quadro é pequeno, ele não deixa você desenvolver muito. Então, vamos lá. Tenho 3,7 multiplicado por 10 elevado a menos 3,
menos 1,5. O que eu vou fazer aqui? Eu quero igualar a minha ordem de grandeza. Eu quero igualar essa ordem de grandeza com essa daqui. Então, eu vou trabalhar com esse aqui. Então, o que eu faço? Eu vou passar minha vírgula para cá. Eu passando a minha vírgula para cá, toda vez que for para a esquerda, vai ser positivo. Como eu andei uma casa, eu vou o quê? A minha casa será positiva. Vamos lá. 0,15. Ó, andei uma casa. 0. Multiplicado por 10 elevado. Agora, só para você ter noção do que eu fiz aqui. Se eu andei uma casa, então eu tenho mais um. Por que eu tenho mais um? Primeiro, porque eu andei uma casa. Eu não andei duas casas. Se eu andei uma casa, é o número 1. E por que é positivo? Porque eu andei para a esquerda. Então, eu tenho um mais 1. Se eu andasse duas casas para cá, seria mais, porque eu andei para a esquerda, e duas casas, aí seria o 2. Tá bom? Então, aqui eu andei somente uma casa, andei para a minha esquerda, que, como a minha regra ela pede, se torna positivo, então eu tenho mais 1. Mais 1 com menos 4. Mais 1 com menos 4, eu tenho o quê? Menos 3. Por quê? Eu tenho sinais diferentes, diminui e se conserva o sinal do maior. Então, agora eu vou ter menos 3. Tá? Coloquei agora aqui, ó, menos 3. Se eu tenho menos 3, o meu objetivo ele foi concretizado. Qual era o meu objetivo? Botar as bases, né, iguais, assim como também a ordem de grandeza, todas elas iguais para eu poder dar continuidade na minha questão. Agora eu pego somente os valores 3,7, 3,7. Eu vou até fazer já a conta direto, tá? Menos, ó, 0,15. Vou colocar aqui, ó, 0,15. Vírgula embaixo de vírgula, não é isso? Ó, aqui é como se fosse zero, tá? Então, o que eu faço aqui? Uma conta de menos. Aqui eu empresto 1 vai dar 10, aqui vai dar 5. Aqui ficou 6, agora vai dar 5. E aqui vai dar o quê? Vai dar 3 mesmo. E a vírgula. Então, deu 3,55, tá bom? 3,55. Vou botar aqui, ó, 3,55. Apagar. Vou dar continuidade na questão. Vou abrir aqui, ó. 3,7 menos 0,15 multiplicado por 10 elevado a menos 3. Tá, fiz a minha conta, que foi 3,55. Fiz a minha conta que deu o resultado como 3,55. Multiplicado por 10 elevado a 3. Multiplicado por 10 elevado a menos 3. Tá, essa é a minha conta, ó. Tá? Poderia botar aqui do lado também. 3,55 multiplicado por 10 elevado a menos 3. Tá aí. Tá aí como que eu fiz? Vou repetir lá no canto, fica melhor, tá? Tá aí, 3,55 multiplicado por 10 elevado a menos 3. Tá. Obedeceu o meu conceito. Notação científica, tá na forma notação científica. Tá na forma notação científica. 2 tá dentro daquilo que foi pedido. 3 tá dentro daquilo que foi pedido. Tá aí. Encerrei a minha questão. Então, eu poderia fazer agora de uma outra maneira? Pessoal? Vamos apagar para tentar fazer de outra maneira, tá? Eu trabalhei com esse aqui, ó. Tá bom? Eu vou tentar trabalhar com esse outro agora. Vou tentar trabalhar com esse primeiro termo. Vou apagar aqui. Vou trabalhar com o primeiro termo. Só para você ter noção do que eu estou fazendo. Não vai mudar a regra. Você vai ver que não vai mudar. A única coisa é no momento que você vai trabalhar as ordens, tá bom? No momento que você for trabalhar, a vírgula for percorrer para a direita e para a esquerda, é nesse momento que você tem que prestar atenção. Tá, eu escolhi esse aqui para igualar aquele lá. Para igualar a minha ordem de grandeza a menos 4. O que eu faço? Então, para eu colocar esse meu expoente igual aquele ali, eu vou ter que andar o quê? Com a vírgula para a direita ou para a esquerda? Me diz, com a vírgula para a direita ou para a esquerda? Se eu andar com a vírgula para lá, eu vou ganhar mais 1. Quer dizer,
Perdoa, se eu andar com a vírgula para lá, eu vou ganhar menos 1. Se eu andar com a vírgula para lá, eu vou ganhar menos 1. Se eu andar com a vírgula para a esquerda, eu vou ganhar mais 1. Tá? Se eu andar com a vírgula para a direita, eu vou ganhar menos 1. Se eu andar com a vírgula para a esquerda, eu vou ganhar mais 1. Por quê? É apenas uma casa que eu tenho que ter. Então, eu andei com a vírgula para a minha direita, então eu ganhei o quê? Menos uma casa, posso dizer assim, tá? Então, eu vou retirar dali. Eu vou retirar o menos 3, ó, menos 3, e aquilo que eu tenho, menos 1, tá? Menos 1 com menos 3, eu tenho o quê? Sinais são iguais, você soma e conserva o sinal. Menos 4. Recapitulando, eu andei com a vírgula para a minha direita. Toda vez que eu ando com a minha vírgula para a direita, a minha ordem de grandeza é o quê? Ela diminui. E ela diminui. Não acho que seja contraditório, mas ela diminui. Você agora acrescentou menos 1 ao menos 3. Tá bom? Então vai ser menos 4. Vamos lá. Então, continuando. Então, já sei que agora vai ser menos 4. Então, eu vou ter o quê? 37, porque a vírgula foi para lá, vírgula, 0, multiplicado por 10 elevado a menos 4. Elevado a menos 4. Menos, vou colocar de novo, menos 1,5 multiplicado por 10 elevado a menos 4. Qual era o meu objetivo? Fazer com que as minhas bases, juntamente com minhas ordens de grandeza, elas fossem iguais. Meu objetivo era isso. Agora fica mais fácil para eu poder fazer a questão. Então, vai ficar aí 37 menos 1,5. Vamos lá. 37, menos 1,5. Tá. Vai dar. Emprestou aqui, fica 6. 10 vai ficar 5. Aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 3. Olha só, olha a diferença que vai dar. 35,5. Naquela hora deu 3,55. Aqui deu 35,5. Vamos lá. 35,5. 35,5. É o que eu fiz aqui. Então, vamos continuar esse trabalho aqui. Então, eu tenho, vou abrir parênteses aqui, eu tenho 37,0, certo? Menos 1,5 multiplicado por 10 elevado a menos 4. Continuando, eu fiz essa conta naquela hora, deu 35,5. 35,5 multiplicado por 10 elevado a menos 4. Tá. A pergunta é, está em notação científica? Não, não está em notação científica. Não está em notação científica. Tá? Se não está em notação científica, o que eu devo fazer? Devo correr minha vírgula para a direita ou para a esquerda? Eu devo correr minha vírgula para a esquerda. Por quê? Tem que ter o número 3. Agora vai ficar assim, 3,55 multiplicado por 10. Não era menos 4? Eu ganhei mais 1. Então aconteceu isso aqui. Eu ganhei mais 1. Quando eu corri com a vírgula para a minha esquerda, eu ganhei uma ordem de grandeza. Eu ganhei uma casa. Certo? Com menos 4, deu o quê? Menos 3. Ou seja, sinal diferente, você diminui e conserva o sinal do maior. Então, ficou menos 3. Então, eu tenho aqui, agora, menos 3. Então, o que tem que ser analisado aqui? Conforme você vai fazendo as questões, quando você olha os termos, parece que já vem no automático, quando você aprende. Você já vai saber qual a melhor forma de você aplicar, para não ter que chegar a esse ponto aqui, mas também se chegar e você souber desenvolver, é tranquilo. Que você vê que não é uma notação científica. Aí, o que a banca vai fazer com você? O que a banca faz na pegadinha? Ela bota 35,5. Aí você vai lá e botei 35,5, fiz a questão toda certa. Não, está errado. Por quê? Você tem que obedecer o conceito que foi dado. É por essa razão que eu vou levar, toda vez que você for ver, eu vou estar sempre colocando a representação da notação científica e o que é mais e o que é menos. Você pode ver que na hora que eu estava desenvolvendo aqui a questão, às vezes na hora dando aula, a gente se confunde. E olha que a gente está sempre dando aula. Direita, esquerda, direita, diminui, aumenta. Então isso, às vezes,
né, nós como professores, às vezes passa desapercebido. Então, é sempre importante você, ou muita prática, tá bom? E aí você dá para desenvolver a questão tranquilo. Então tá aqui mais uma questão, tá? Se você gostou da aula, dá um like. Se você quiser se inscrever no canal, se inscreve no canal. Para mim é um incentivo para dar continuidade nas aulas que eu estou dando, tá bom? Como sempre fala aí, ó, meu ponto final, eu amo matemática, então nada mais justo do que compartilhar essa matemática, que ela não é ruim, pelo contrário, é uma matéria muito boa, muito gostosa de se fazer, tá? É só deixar entrar no sangue que daqui a pouco fica tranquilo. Tá bom, agradeço a todos aí pelo compartilhar, se você quiser compartilhar com outros. E obrigado aí por esse tempo aí que você tirou para você poder assistir essa aula.